E conta pra nós, Kelly, pra galera saber, assim, na época, quando você estava ainda como ajudante, quanto que pagava mais ou menos, assim, só pra galera ter uma média, assim. Deixa eu ver. Quando eu comecei, como eu estava como ajudante ou quando eu comecei a trabalhar com governanta? Ajudante, você falou, né? Pode ser os dois também, porque depois tem essa parte da governanta que eu quero entender De- como que funciona, mas deixa eu quando ver. ajudante. Eu não consigo me lembrar. Assim, porque teve várias fases, uma com a pessoa, depois outra com outra, mas eu acho que era na média de US$ 12. Não, primeiro umas era com casa, né? Dependia do tamanho da casa. Então, se a casa era pequena, lembrando que isso foi logo no início que eu vim aqui. Eu acho que faz 6 anos. Então, era 30, 40, 50. Eu sei que por dia, geralmente, às vezes eu fazia duas casas, três, quatro casas, então dependia. Tinha dia que eu ganhava 40, 60, 80, 100, 120, se fosse várias casas durante o dia. Era mais ou menos isso. Como você fazia a profissão de advogada no Brasil e aqui você se reinventou, como que foi isso para você, assim, eu falo, psicologicamente e fisicamente, porque a gente sabe que o trabalho de limpeza, por mais que faça rápido e tudo, às vezes a gente tem um pouco de dor nas costas, coisas. Como que foi esse processo de recolocação para você, assim? A questão psicológica foi difícil, né, no início, mas eu estava decidida e comigo eu nunca tive esse problema em relação ao que os outros pensam, né? Eu sempre fui muito, muito destemida. Eu tendo o apoio dos meus pais, o apoio que eu digo assim, a bênção deles, né? Para o meu pai foi mais difícil, ele não entendia por que que eu tinha feito isso, mas ter a benção assim, olha, independente do que aconteça, a gente está aqui. Então, isso para mim foi muito importante. Ajudou a parte do psicológico, mas a questão do físico, eu confesso que me abalou muito, né? Até pelo que eu vou contar aqui para vocês, o que aconteceu quando eu estava me estabilizando aí, quando eu comecei a trabalhar como governanta, que eu não sei se eu já posso falar agora sobre Pode, isso. fica à vontade. Eu gosto de realidade aqui. Então, eu comecei a trabalhar, como eu falei, né? Depois de muita coisa difícil, muita coisa difícil. Eu morei de favor, né? Que chegou um tempo que eu não estava conseguindo. Comecei a trabalhar, eu estava muito cansada, e a casa da minha irmã era pequena, e por mais que ela me acolhesse com todo o amor, lá tinha o bebê, tinha o marido que trabalhava de manhã, então eu tinha que procurar um lugar, e aí eu fui morar de favor, porque eu não tinha o suficiente para, né, para alugar um apartamento sozinha aqui. Pensei várias vezes em desistir. Passei pelos perrengues que eu falei, de encontrar algumas pessoas no meio do caminho que quiseram explorar, que quiseram trapacear, coisas que eu achava absurdo que faziam aqui, que eu nunca vi na minha vida, que falam, não, mas tem esse tipo de gente em todo lugar, mas aqui eu realmente eu fiquei surpresa como as pessoas reagem, mas enfim. E aí, depois de muita luta, eu comecei a trabalhar bastante, bastante, consegui primeiro alugar um quartinho num, num, num apartamento de alguém. E aí eu comecei, foi quando eu fui promovida, né, a ser governanta governanta não, era tipo personal, assistente pessoal dele, né? E eu comecei a ele viajava para Nova York para passar 6 meses, deixava os 6 carros lá na garagem, me deixava com a chave dos carros para eu dirigir para o carro não parar, enfim, para mandava alguém para fazer decoração lá e eu era responsável por toda essa parte para ligar para os contractors para vir para lá, para mandar foto para eles de como estava ficando a decoração, para receber as cartas importantes e abrir todas as cartas e mandar para eles. Cara, muito É, trabalho. eu tipo assim, eu era ele vinha as visitas que ele tinha do país inteiro, de outros lugares, e eu tinha que estar na casa e relocar as pessoas lá, esse é seu quarto, tal, explicar as coisas. E não era um hotel, era a casa dele, mas a casa dele era grande, enfim. E aí eu ficava fazendo a parte de organização, né? Deixar tudo manter impecável. E aí estava começando, inclusive, e quando tinha festas, eles me convidavam. E quando meus pais vieram, eles me deram o barco dele, né? Que era quase um iate com
marinheiro à disposição, e aí a gente se sente tão importante, né? Aí eu comecei a me lembrar de tudo que eu passei aqui, de quantas as pessoas da minha comunidade, né, os brasileiros, tentaram me deixar para baixo, dizer que eu não ia conseguir, e aí você vem, né, pelo seu esforço ali, você vê, alguém vê o teu valor e traz essa oportunidade para minha família lá de te tratar de igual para igual e de te fazer ali como eles. E eu comecei a, né, a me realizar com isso, com tudo que eu estava fazendo. Eu realmente comecei a gostar. Eu estava lidando com muitas pessoas, inclusive brasileiros. Tudo que eu pude fazer para contratar brasileiros para trabalhar lá dentro, eu tentava fazer. Mas um desses dias que eu estava voltando para casa, quando eu estava parado no sinal, veio um senhor de 95 anos, de Nova York, com carro alugado, um Jeep alugado, e saiu rebocando o meu carro. Ali a minha vida mudou completamente. Novamente, quando eu estava me reerguendo, né? Eu estava já morando sozinha aí, morava no estúdio, tinha meu carro, tudo certinho. E eu tive que. Esse acidente mudou tudo. O acidente em si não foi tão sério, mas as consequências em si elas foram bem sérias para o meu corpo. E aí vem a parte que você perguntou, né? Eu Foi, tive foi, várias. foi um acidente de Foi, trânsito? foi um acidente de carro. Eu estava com Ah, meu carro, eu entendi. estava parada lá e esse senhor de 95 anos, ele pegou um carro alugado e ele, em vez de frear, ele acelerou com toda a força, né? Hum. E aí eu tive algumas consequências no meu corpo desse acidente que mudaram toda a minha trajetória, não só nos Estados Unidos, mas a minha vida inteira, a minha saúde, tudo. A princípio, me indicaram para eu ir, a primeira coisa que falam aqui, para ir no advogado, e o advogado mandou ir para o quiroprata, e eu passei um tempo lá, só que minhas dores foram aumentando. Eu vou tentar resumir ao máximo essa parte, porque foi uma história bem longa, mas Não, mas pode, chegou pode ficar à vontade. Aqui a gente vai horas e horas, pode ficar tranquilo. chegou um ponto, né, que eu estava sentindo mais dores ainda, porque por mais que eu fizesse o trabalho, de muitas vezes eu, por exemplo, só precisar lidar com pessoas, com ligações, alguns momentos eu precisava também organizar, limpar uma coisa ali e fazer esforço, né? A casa era grande, eu precisava andar e pegar algumas caixas, às vezes, né? É, chegava caixas de vinhos, essas coisas, e por mais que tivesse alguém para ajudar, a gente sempre tem que fazer alguma coisa. E eu fui notando que eu estava piorando, sentindo cada vez mais dores. E foi quando eu fui, depois de 8 meses do acidente, que eu não aguentei mais, né? E aí o quiroprata falou que eu tinha que ir para um especialista. O especialista foi fazer a ressonância e viu que eu estava com vários problemas no meu corpo, na minha coluna inteira, né? O acidente causou vários traumas e o meu esforço repetitivo pelo trabalho talvez tenha piorado a situação. E aí os médicos eles tentaram vários remédios que eu tinha tomado, já nada passava. Eu continuava trabalhando e piorando. E eu fui algumas vezes para tentar fazer uma injeção na vértebra e foi uma vez que eu fui no hospital, em vez de melhorar, piorei, saí de lá com alergia a essa injeção terrível, tomou as minhas costas toda, e aí o médico falou, olha, Kelly, tudo que a gente podia fazer por você, a gente já fez. Agora, infelizmente, você vai precisar procurar um especialista e vai ter que fazer uma cirurgia, pelo menos para tratar as partes principais da sua vértebra que está muito danificado. Foram várias coisas, assim, vários nomes técnicos que, enfim. Aí eu falei, então tá bom. Aí meus pais vieram do Brasil para cá, a gente foi em alguns médicos e a gente escolheu, conversou, já pesquisei sobre o médico aqui, e é um médico que prometia me ajudar com a forma minimamente invasiva, porque tinha várias opções e essa forma era menos invasiva. E aí nós conversamos com o médico, meus pais se apresentaram como médicos também, meus pais falaram, dessa forma eu acho que está tudo certo. E meus pais voltaram para o Brasil e eu fiz essa cirurgia. Essa cirurgia foi em uma clínica e eu saí da cirurgia um pouco dopada, mas com muita dor ainda e com band-aid.
Só que eu percebi que a minha dor estava pior. Em vez de melhorar, eu piorei da dor. Só que eu achava que, como tinha mexido muito ali na cirurgia, era uma cicatrização. E voltei para o médico falou que era manha minha de brasileiro, ficou brincando. É, Médico brasileiro ou americano? não, colombiano. Colombiano. Mas, americano, enfim. Mas aí ele tentou, talvez ele tenha sido tentado me tranquilizar, né? E falou que ia passar, que, enfim, que era a cicatrização mesmo, que me deu um remédio para, durante uma semana, eu tomar aquele remédio super forte para ajudar na inflamação e da cicatrização da cirurgia. Mas que a cirurgia tinha dado tudo certo. Aí eu falei, ok. Só que eu não consegui chegar nesses 7 dias, né? Com 3 dias depois de eu tomar esse remédio, eu não estava conseguindo andar mais. Eu, por muito tempo, minha família não sabia disso, elas foram saber depois que eu comecei a dar esse testemunho em público, mas eu estava dormindo de joelhos por muito tempo, não morava sozinha no estúdio, então eu botava um tapete e ficava dormindo de joelho para de manhã eu trabalhar, porque a dor era insuportável. E onde eu morava, apesar de ser pequeno, o estúdio tinha uma escada para eu ir para o banheiro de madeira, e eu tinha que me arrastar para subir ali, porque eu não conseguia andar, então Isso- era E você sozinha. sozinha, absolutamente sozinha. A minha irmã, ela mora aqui na Flórida e nessa época ela foi trabalhar para mim, porque teve uma hora que eu não consegui ir mais. Ela foi trabalhar no meu trabalho. Ela já tinha aquela criança que quando eu vim aqui por causa daquela criança e estava grávida de 8 meses, 7 meses para 8 meses e foi trabalhar no meu trabalho para eu não perder o meu emprego. E aí a minha irmã ficava comigo enquanto podia, mas ela estava com a criança pequena, estava grávida, estava no meu trabalho para eu não trabalhar, para eu não perder o meu trabalho, e eu morava sozinha. Então, em alguns momentos ela podia me ajudar, e ela também não sabia que eu estava nessa circunstância. Eu não falei para ninguém. Eu achava que ia passar, então eu não precisava incomodar ninguém, porque eu já tinha feito a cirurgia. Na minha cabeça era a cicatrização. E aí eu comecei a ficar preocupada, porque eu não conseguia ir no banheiro, eu não conseguia, eu não podia dirigir, porque eu estava tomando remédio forte, o carro estava na frente da minha casa, mas eu não podia, tinha que esperar alguém, minha irmã ou alguma amiga chegar ali para me ajudar. E a gente sabe que aqui todo mundo é muito corrido, né? Eu passava a noite em claro, né? Às vezes eu conseguia cochilar de joelho, mas foi um momento muito, muito difícil. Que nesses 7 dias, quando completou, acho que de 3 para 4 dias, eu realmente não consegui mais andar. E aí eu busquei ajuda. E graças a Deus, nesse dia, era o meu namorado, que hoje ele se tornou meu marido, né? Ele me ajudou toda na reabilitação aí. Ele foi lá me visitar de surpresa e me viu naquela situação. E ele me levou para a emergência do hospital. E quando chegou na emergência do hospital, todos os médicos que chegaram viam todo mundo indo e voltando e ninguém me falava nada. Eu sei que eles me deram morfina 4 vezes na veia e nada de passar. O meu caminho da minha casa para o hospital foi terrível, porque eu não podia sentar, eu não podia deitar e não podia ficar em pé. E para eu estar dentro do carro, era horrível. E aí eu não entendia o porquê que aquela dor estava tão grande, né? E quando chegou no hospital, que eles fizeram a ressonância, que vieram vários médicos, aí eu escutei eles conversando com meu marido, né? Que na época era meu namorado. E aí eles só escutei que eles falaram, ela é muito nova, mas a gente não sabe, né? Se ela vai conseguir superar, ou enfim. E eu estava meio dopada. A dor não passou com uma morfina, mas eu fiquei muito dopada. E eu ouvia as coisas muito distantes e eu não entendia nada daquilo. Resumindo, a ressonância deu que a minha vértebra estava quebrada, o disco que era para ser tirado a compressão do nervo, o disco tinha quebrado e estava esmagando a minha medula. E é por isso que eu estava sem os movimentos da parte esquerda, né? E lá ligaram para vários médicos, vieram algumas substâncias de outros hospitais e nada da minha dor passar. E eles falaram assim: olha, Kelly, infelizmente a gente vai ter que mandar ela para casa, que a gente não tem nada que fazer com ela aqui. A gente vai dar uns remédios muito fortes para ela e ela vai precisar procurar um especialista urgente, no máximo uma semana, para fazer a fusão da vértebra dela, para colar a minha vértebra.
Mas eles queriam que te mandar para casa ainda? Eles me mandaram para casa. Jesus. Eu E fui só para uma casa. dúvida, Kelly. Você tinha algum plano de saúde? Porque até perguntaram aqui, ó, se você tinha seguro, se o seguro cobriu tudo isso. Não, eu não tinha plano de saúde, não tinha seguro. É, uma das coisas que aliviou a minha dor, né? Porque já bastava tudo que eu estava passando, foi a situação do seguro do homem que bateu em mim. Que ele tinha um Uhum. seguro que pôde cobrir isso. E eu não sabia. Eu não sabia, fui saber depois, porque isso é uma outra história também. O primeiro advogado que eu tinha escolhido, né? Ele não tinha passado ainda essas informações para mim, e por alguma razão eu vi na publicidade, na mídia, que ele estava sendo investigado por alguma fraude com os clientes, enfim. Aí eu fiquei mais perdida ainda, e eu procurei outro advogado, que aí o outro advogado chegou e falou que, olha, se você precisar de alguma coisa, que você vai ter direito a ir para o médico. Mas aí já fazia mais de um ano que eu estava, né, preocupada com as contas que estavam chegando, e aí ele me deu esse suporte, tá? Então foi em relação ao seguro da pessoa que bateu em mim. E aí eu saí daquele hospital com com os dias contados para encontrar um cirurgião, um especialista para fazer minha cirurgia. Aí começou. Aí eles falaram que eu não podia mais dirigir de jeito nenhum, eu tinha que ter uma pessoa me assistindo 24 horas, porque por causa dos efeitos dos remédios, e precisava para necessidades básicas também. Foi tipo assim, desmoronou tudo. A minha irmã já estava prestes a ter o bebê também. E aí decidimos ir para casa na época do meu namorado para ele me auxiliar, porque, querendo ou não, ele era um homem, ele trabalhava o dia inteiro, mas estava por perto se eu precisasse de alguma coisa, até fisicamente, né? Porque eu precisava de ajuda física. E aqui eu tinha poucos amigos, fazia pouco tempo que eu tinha, as pessoas que eu conheci são pessoas maravilhosas, mas cada um tem sua vida, né? Aqui a gente sabe disso. E ali, eu, pelo menos, se eu precisasse de uma urgência, eu ligava, ele estava por perto, e eu ficava pronta. Antes de sair, ele colocava meu sapato, porque eu não conseguia colocar o sapato. Eu tinha um aparelho para pegar alguma coisa se caísse no chão, porque eu também não podia pegar no chão, eu não podia sair de dentro do apartamento, porque eu podia correr o risco de cair. Enfim, aquela uma semana que me deram para fazer uma cirurgia durou 3 meses. Eu com minha vértebra Caraca. quebrada e desse jeito por causa das barganhas. Primeiro, por causa dos médicos, que eu fui em 8 especialistas diferentes, e cada um queria fazer uma coisa diferente no meu corpo. Aí eu Por sempre entrava. exemplo, assim. Por exemplo, um deles tinha um método de abrir o meu corpo pela frente e aí tirar meu intestino para poder fazer a reposição da minha vértebra por ali. Daí eu passava para os médicos no Brasil, que eram colegas do meu pai, e todo mundo falou: não tinha nem mais a opção de eu ir para o Brasil, porque eu ficava imaginando se eu não conseguia ficar sentada ir para o hospital, da minha casa para o hospital, em 3 minutos, em 5 minutos, quanto mais eu fazer um voo para o Brasil, né? Que era insuportável. E aí o outro falou, assim que eu cheguei lá, eles falaram para mim que eles tinham dava 30% de chance de eu ter uma vida normal. E aí eu não quis esse, eu queria alguém que acreditasse, né? Porque já estava sendo difícil para mim eu ir para o médico e o médico falar que me dava 30% de chance para a minha vida, então eu queria alguém que me desse 100%, ou pelo menos 99%, que a gente sabe que o risco está em qualquer cirurgia, né? E aí eu demorei 3 meses para encontrar o médico e cheguei no médico. E graças a Deus, quando eu cheguei nesse médico, ele não quis nem saber da questão do seguro. Ele falou: olha, Kelly, sua situação é grave, a gente precisa fazer isso e precisa fazer rápido, agora. E eu falei: mas tem como esperar só 2 dias, pelo menos, para minha mãe vir para aqui para me ajudar? Ele falou: olha, só 2 dias e pronto. Aí depois que ele foi ver a questão do seguro e tudo, mas eu já estava num desespero tremendo. Foi quando eu fui fazer a cirurgia. A cirurgia, eu sei que muitas pessoas que fazem essa cirurgia, elas passam 5 dias no hospital. Eu saí no mesmo dia. Mais uma vez, eu também não entendo por quê, porque foi bem difícil eu ter saído do hospital assim no mesmo dia. Mas graças a Deus,
ao contrário do que vários médicos falaram, que eu não ia mais andar, que mesmo se eu andasse, eu ia levar muito tempo na cadeira de rodas. Outros falaram que eu podia morrer na cirurgia, que estava muito grave. Então, assim, ao contrário do que 90% dos médicos e das pessoas falaram, em 3 horas depois da cirurgia, eu me levantei da cadeira de rodas e saí do hospital andando. E ali já foi mais, assim, mais um milagre para minha história. E não que daí para frente tenha sido fácil, mas foi uma vitória muito grande. A minha mãe estava comigo lá como médica. No dia seguinte, eu tive algumas complicações que, por causa dos efeitos dos remédios, a interação medicamentosa com várias medicações, eu tive uma arritmia cardíaca e uma baixa de pressão que quase que eu ia morrendo. E eu estava Credo. sozinha no hotel com a minha mãe, no quarto de hotel, porque para vir para aqui, para Deerfield Beach, era mais distante. Então, decidimos ficar lá numa quarto de hotel que era mais perto do hospital. Mas graças a Deus foi um susto. A minha mãe estava lá com medicamento e conseguiu me medicar na hora. E a recuperação foi muito árdua, foi a reabilitação também, mas foi melhor do que todo mundo tinha diagnosticado para mim. Passei vários anos aí. Você precisou fazer fisioterapia? Fiz fisioterapia. Eu fiz fisioterapia, mas outra coisa que eu achei bem diferente do Brasil, né? Eu fiquei surpresa com a fisioterapia daqui. Eu já tinha feito fisioterapia no Brasil, Eu mas a também. fisioterapia, eu ficava esperando, toda vez que terminava uma sessão, eu achava que a próxima ia ser uma fisioterapia, sabe? E aí ela me ajudou claro, me ajudou a voltar a andar, para tirar o andador depois de um tempo, e me ajudou a levantar, me ensinou a levantar da cama, essas coisas. E me ensinou alguns exercícios, mas não era aquela fisioterapia que a gente realmente tinha que exercitar aquele órgão para estimular aquele órgão. Aí eu fiz meio que sozinha, meio que com a ajuda dos meus amigos do Brasil, fisioterapeutas, por vídeos mesmo, e tive o suporte, claro, dos meus pais como médicos pelos sintomas que eu estava passando, e fiquei com a sequela na perna, né, diante de tudo que eu passei. Eu agradeço muito a Deus que tenha sido só essa sequela, mas que me incomodava bastante, e eu fiquei ainda tomando aqueles remédios mais fortes, que me deram lá do hospital. Eu tentei não ficar tomando eles, porque realmente eram terríveis, mas eu precisei tomar remédios para convulsão, mesmo sem ter convulsão, mesmo sem ter epilepsia, mas os remédios fortes para ajudar na sequela que eu fiquei do nervo da perna.